Espíritozinho, eu não posso mais viver. Pode ser melhor, solta essa voz. Vem Espírito. Vem Espírito que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Sentados. Meus irmãos e irmãs, Jesus, depois que morreu, foi sepultado. Por diversas vezes ele aparece, algumas mulheres, lá no caminho com os discípulos de Emaús, aparece junto ao mar com os pescadores, Pedro e os apóstolos que passaram a noite pescando. Jesus aparece naquele lugar onde eles se reuniam. Interessante que desde que Jesus foi, ele sempre reunia no primeiro dia da semana, está escrito assim. Eles se reuniam ali. No dia de sábado, que era o 7º dia, eles iam para o templo, mas sempre no primeiro dia eles estavam ali reunidos, trocando experiência, conversando. E alguns diziam, ele ressuscitou. Tomé ainda disse, se eu não ver, eu não tocar no seu lado, se eu não colocar a mão nas marcas, eu não acreditarei. Até que Jesus, com as portas fechadas, por diversas vezes, Jesus ali entrou. Mas é uma experiência que ainda não ficava firme e forte no coração deles. Tanto é que quando Jesus chamou os 11, indicou, vocês vão para aquele monte que ali eu vou estar. E os 11 foram até lá. Alguns ainda duvidaram, diz a palavra. Alguns ainda duvidaram. Porque a experiência é difícil, meu irmão, minha irmã. A experiência das coisas de Deus nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Eles só foram entender verdadeiramente quando, obediente à palavra de Jesus, eles entraram naquele cenáculo junto com Maria e ficaram ali esperando a promessa. Não se afaste, estejam unidos. Não vos deixarei órfãos, eu mandarei sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ensinar tudo o que eu vos tenho dito. Ele vos dará força. Sem o Espírito Santo é muito difícil. Por mais coisas que você veja, às vezes é difícil dizer assim, eu tenho uma experiência de Jesus vivo na minha história. Veja bem, eu estava com uma turma de crismando ainda, e contando para eles quando foi que eu tive a primeira experiência. Veja bem, eu era funcionário da Petrobras, em São José dos Campos, e sentei dentro de um ônibus, meio desgostoso, aquele jovem de 23 anos, que é difícil, jovem com 20 anos, 21, 20... Eu converso com um monte de jovem hoje, eu falo assim, eu sei que é difícil, jovem, os jovens, eu converso com os jovens, eu sei que não é fácil, o jovem está procurando alguma coisa, Eu sentei dentro do ônibus e fiquei olhando, encostado no vidro do ônibus, olhando para fora. De repente, veio no meu coração, o que você quer? Um carro bonito? Uma casa bonita, um lugar na praia. Eu gostava muito de praia, eu gostava muito das coisas, eu gostava muito de carro. A gente vai ter, né, um monte de sonhos. E foi aparecendo uma fração de minuto, de segundo, foi aparecendo as coisas mais bonitas que você pode imaginar, as coisas mais maravilhosas.
tantos sonhos, tantas coisas, foi aparecendo, de repente sumiu tudo, apareceu uma nuvem. No meio dessa nuvem, veio assim uma paz, uma paz, uma paz, uma paz, uma paz tão grande, que eu falei, nenhuma coisa neste mundo, nenhum carro, nenhuma casa, nenhuma praia, nenhum lugar bonito deste mundo, pode comparar com esta paz que Jesus deu dentro daquele ônibus. A primeira experiência que eu tive, e quando eu chego em casa, tinha um padre novinho, um padre bem novinho, aquele padre novinho, assim que eu chego em casa, lá em Guaratinguetá, daí um padre novinho, o padre Severino, padre, meu Deus, esqueci o nome dele agora, como é que eu já falei o nome dele, né? Daí o padre lá, daí eu olhei para aquele padre e ainda falei assim, é difícil ser padre? O meu pai olhou para mim e falou, mais uma das suas é? Né? Meu pai deu logo um corte, mais uma das suas é? Eu continuei falando com o padre, e o padre dizendo, não, vamos isso, aquilo, coisa e tal, explicando as coisas. Interessante, uma experiência que eu tive, parece que no comecinho do mês de maio, no mês de junho eu fui conhecer o seminário, passou as férias em julho, dia 1º de agosto, olha só, 1º de agosto eu entrei no seminário, larguei Petrobras, larguei tudo. Diante da experiência que eu tive, daquela paz que vale sobre todas as coisas. Eu já tinha diversas experiências de Nossa Senhora, coisa da juventude, correndo de carro no meio da rua, de repente o carro derrapa e eu falo, minha Nossa Senhora, e o carro parou. Eu falei, nossa, foi Nossa Senhora. Coisas que a gente experimenta na vida, né? A minha namorada, Frida Schamler, nome alemão, viu? Frida Schamler, era a minha namorada. Eu não quero mais nada com você, não quero mais nada. Ai, que vontade de morrer. Eu saí com o carro, falei, eu vou morrer. O carro fez bum, 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 e parou. Eu falei, Nossa Senhora impediu. Nossa, as experiências, você começa a contar todas as experiências que você vai tendo, e vai dizendo assim, não, Nossa Senhora estava ali. Jesus me mostrou no meio daquela nuvem. Feito agora, os discípulos estavam olhando aquela nuvem, quando apareceu 2 anjos, e os anjos que vocês estão olhando para o alto, esse Jesus que vocês viram, ele voltará da mesma forma com poder e glória. Que vocês estão procurando? Que vocês estão procurando? O que nós procuramos na nossa vida? O que nós queremos para nós? Então, meus irmãos e irmãs, é muito bom a gente olhar a palavra de Deus e diz assim, o próprio Lucas, escrevendo nos Atos dos Apóstolos, ele diz, não se afaste, não se afaste. É tão bonito ver essa igreja, gente até lá do lado de fora. Aqui é a igreja, aqui é a igreja, não se afaste, não se afaste, espera. Se você quer uma experiência de Deus, Ele vai revelar no seu coração, mais cedo ou mais tarde Ele vai revelar no seu coração. Até tem um padre que fica rindo, né, quando eu falo assim que estava cheio de anjo, não foi? Eu conto os padres todinhos, eu celebrando e de repente aparece aquele monte de anjo. Eu falei, que coisa linda, cheio de anjos. E na hora que eu ergo o pão da Eucaristia, todos os anjos se prostam. Que coisa mais linda, maravilhosa. Que coisa mais linda. Daí tem um padre que falou assim, eu vou mandar internar você, viu? O outro padre vai mandar. Mas são experiências, né? São experiências que a gente vai tendo. E eu digo sempre para Jesus, eu sou feito São Tomé, sabe? Eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que sentir, eu tenho que experimentar assim. Quantas pessoas, é ótimo que você tenha fé, sem precisar ter nenhuma experiência, é ótimo que você viva a sua fé. Agora, se é preciso,
Busque de Jesus. Eu quero uma experiência, eu quero sentir uma presença, eu quero sentir Nossa Senhora, né? Que sempre está aqui deste lado do altar, sabia? Sempre ela está aqui. Na hora do sacrifício de Jesus, ela está nos pés da cruz. Nos pés da cruz, ela está presente, bem presente, na hora da consagração. Bem na hora da consagração. E assim que acontece a consagração, todos os anjos se prostram. É a coisa mais linda que acontece. Apocalipse capítulo 5, eu digo assim, Apocalipse capítulo 5, você abre e vai tendo experiência de tudo o que acontece. Tudo o que acontece. Meus irmãos, nesses dias de cerco de Jericó, o que Nossa Senhora queria, o que mais que ela quis? Era um país comunista, a Polônia. O Papa foi retirado de lá, o Papa Karol Wojtyła foi escolhido como Papa João Paulo II, e de repente o Papa tinha que voltar na Polônia, mas o governo da Polônia dizia: nós não precisamos de Papa nenhum aqui, nós não queremos que Roma interfira na nossa política. Mas de repente Nossa Senhora aparece no coração de umas senhoras e diz assim: 7 dias de uma bateria de Ave Maria diante do Santíssimo Sacramento, diante do Santíssimo. As pessoas mais antigas aqui sabem que não se rezava terço na frente do Santíssimo, não é verdade? As pessoas mais antigas, né, sabem muito bem que não se rezava. Tinha os devocionários do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, aqueles devocionários todinhos que a gente rezava, mas não se devia rezar terço na frente do Santíssimo Sacramento. Era assim. E a partir daí o Papa permitiu que se rezasse o terço. Reze o terço, meditando Jesus presente no Santíssimo Sacramento. E assim fizeram. O bispo lá do lugar abriu a palavra de Deus e apareceu: cerco de Jericó. Bom, vamos chamar de cerco de Jericó. Santíssimo Sacramento e muitas Ave Marias diante do Santíssimo Sacramento. A intercessão da Mãe e Nosso Senhor agindo no meio de nós. E assim começou o cerco de Jericó há 44 anos atrás, né? É o fogo pegando, é assim, o fogo descendo, né? O Espírito Santo logo vai botar fogo, vai pegar fogo na igreja inteira. Então, olha aqui, deixa para cá, ali é o plástico pegando, né? Não tem problema. Veja bem, é muito importante para nós ver que Nossa Senhora estava presente lá, na cruz. Nossa Senhora estava presente no cenáculo, ela está presente em cada sacrifício. E lá na Polônia, ela pediu: reze, 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 reze. O Papa pôde entrar no outro ano, está fazendo 44 anos, que foi no começo de maio, o primeiro cerco de Jericó, lá na Polônia, 44 anos atrás. E o Papa pôde adentrar a Polônia e fazer a festa do Santo Padroeiro. Meus irmãos, Nossa Senhora prometeu que estaria agindo no meio de nós. Quando chegou agora próximo da pandemia, outubro de 2019, Nossa Senhora pediu: rezem, 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 que o mal cairá sobre toda a humanidade. Reze, reze em voz alta. Ela pediu em Akita, no Japão. Ela pediu: reze, reze, reze em voz alta. Mas parece que a igreja não ouviu muito, e de repente a pandemia tomou conta do mundo inteiro, essa pandemia do Covid. Ela havia rezado, o Papa foi logo em fevereiro de 2020 também no Japão, e voltou de lá dizendo: reze, reze alto, reze alto dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque em cima dos telhados está cheio de demônio. Do lado de fora, na porta, nas brechas. E você tem que fazer um verdadeiro combate. Isso os padres exorcistas, vocês souberam que agora, no finalzinho de abril, os padres exorcistas pediram que a gente rezasse, porque estão fazendo consagração a Satanás. Vocês viram? Consagração, juntando satanistas.
O nosso bispo estava em Bezerros e ele falou: eu dou autorização para continuar fazendo oração de renúncia, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente. Renuncie toda forma de espiritismo, macumba, xangô, umbanda, quimbanda, candomblé. Ele falou: com a minha autoridade você continua fazendo essa oração aonde você for. Ele me deu, eu falei: graças a Deus, porque até a igreja estava com medo para não discriminar as igrejas afrodescendentes. Essa é a desculpa. Agora tudo é discriminação, e nós paramos de rezar enquanto que os satanistas estão fazendo. E o bispo queria um São Miguel de 2 metros para colocar na frente da catedral de Caruaru, porque em Caruaru tem satanistas que estão fazendo consagração na frente da catedral, colocando sangue de aborto na testa das pessoas, com a cruz de cabeça para baixo. Vocês sabem disso? Mesma coisa ali, ele falou assim: quando receber a comunhão, comunga na frente do ministro, os ministros, viu, ministros? Comunga na frente dos ministros, porque estão pegando a comunhão e levando para fazer oferta de sangue, de aborto, contra as hóstias consagradas, profanação a Jesus Cristo. Eles estão fazendo isso, e nós não podemos rezar contra toda forma de espíritos de Exus, de Oxóssi, de Ogum, de caboclo, de preto velho, de não sei do que, espírito de 7 flechas, espírito de índio, espírito... Eu renuncio tudo, renuncio, fazendo oração de renúncia dessas coisas todas, porque são espíritos. Nós temos um Espírito Santo, nós temos um, e o Espírito dos anjos que age no meio de nós. Fora disso, nós renunciamos toda e qualquer outra espécie de espíritos. É bom que você estivesse a semana inteira aqui em oração e vai renunciando, vai pedindo que Jesus esteja firme e forte. Fizeram água benta, levaram água benta para casa, colocaram um crucifixo, colocam um crucifixo na porta, colocam um crucifixo na frente da sua casa, coloque o Sagrado Coração de Jesus Imaculado, como muitas casas antigamente tinham, né? O Sagrado Coração, Imaculado Coração de Maria dentro de casa. Hoje é a Santa Televisão, né? Daí tira o santo todinho, jogaram no quartinho dos fundos e coloca os bichos para falar dentro da sala da gente. Então, meus irmãos, é para a gente aspergir com água benta toda a casa, é para a gente ter um crucifixo sempre na frente, é para a gente andar, né, conosco. Nossa Senhora pediu lá em Akita: leve uma medalha sempre, carrega uma medalha no peito, carrega um escapulário, carrega um terço na mão, esteja sempre com alguma coisa benta. Por onde você for, leve, porque a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os espíritos espalhados pelos ares. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos entrar nesse combate. Estamos aqui reunidos, estejamos sempre unidos em torno dos apóstolos, aqueles apóstolos que Jesus fez a experiência de ter subido aos céus. Essa igreja que deixou para nós que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu estava com Covid a semana passada, né? Vocês sabem disso, não sabia? Souberam, não, é? Daí fiquei lá na porta de casa e começou a passar carro de gente granfina. Era um carro bonito, daí outro carro bonito, cheio de gente granfina dentro. Daí eu perguntei para o rapaz que toma conta da portaria lá, falei: o que está acontecendo? Vai ter uma missa aí. Missa? Aonde que vai ter uma missa? Não, já passou até um padre com um colarinho assim no pescoço, com um colarinho assim, desse colarinho que vocês usam, já passou até um padre por aí. Eu falei: da vizinha da frente saiu assim, eu falei: que missa é essa que vai ter aí? Ela falou: é da igreja anglicana.
Todo mundo que passou ali, nenhum me cumprimentou. Eu estava sentado na porta da minha casa, ninguém me cumprimentou. Quer dizer, uma igrejinha à parte. Uma igrejinha à parte. Feito por Dom Henrique, que era, como é que chama? Imperador da França, sei lá o quê, né? Que queria casar de novo, e o Papa disse não. Daí ele falou, pois eu vou fazer uma igreja porque eu vou casar. E casou 7 vezes, um atrás do outro. Ia largando a mulher, juntava com outros. E fez uma igreja para fazer os casamentos dele só. E tem gente até hoje, gente chique, elegante, achando que pode fazer uma igreja particular para si. Eu falei assim, a minha igreja é das viúvas, dos pobres, né? do povo. É a igreja do povo de Deus. É o povo de Deus. É o povo de Deus. Nós estejamos sempre unidos nesta igreja que Jesus deixou e que prometeu. E ele mesmo disse, ele é a cabeça, nós somos os membros. Não tem pedaço de Jesus para lá, nem outro pedaço de Jesus para outra banda, nem pedaço de perna, nem pedaço de pé, nem de braço. Não, Jesus é um só. É uma só igreja. Um só, às vezes com um padre diferente, um padre de um jeito, um padre do outro. Às vezes o padre meio mal educado, o padre meio estourado, outro padre... Sim, meu filho, feito Pedro, feito os apóstolos, cada um tinha seus defeitos, mas Jesus colocou sobre nós a sua igreja, né? E é sobre nós que essa igreja se mantém. Então não se afaste, participa. Quando tiver, reze bastante, aproveita durante essa semana, vai pedindo. Quando sentar na sua casa, sente, fecha os olhos e fica fazendo feito criança. Sabe criança quando quer dormir, como é que criança faz? Não é assim? É uma forma de rezar, sabia? O que aquela criança está falando? Eu quero dormir. E quando vê, ela dorme, né? Olha lá, está reclamando a criança, está vendo? Está reclamando. A gente tem que ser assim diante de Deus. Como criancinha, nós temos que ser assim diante de Deus. Como criancinhas. Reze, peça, né? Eu estava sentado na sala de casa, tem uma Nossa Senhora das Graças, bem grande assim. Eu falei, não é que parece que está saindo raios da graça de Nossa Senhora aqui na minha sala, sabe? Eu sempre tenho experiência, de todo jeito. Eu falei, parece que está saindo. Sim, busque experiência de Deus, busque as coisas do alto, né? Mesmo que você tenha que atravessar muitas tribulações, no mundo haverá de ter aflições, tende confiança, eu venci o mundo. É assim que disse Jesus, eu venci o mundo. Nós seremos vitoriosos também, se a gente for obediente, cheio do Espírito Santo, erguendo a cabeça, caminhando sempre com muita fé, fazendo a vontade de Deus, sendo testemunha, por onde a gente for, ser testemunha de Jesus. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Não é para você conhecer a Bíblia de cabo a rabo, não. É para você falar, eu tive uma experiência de Deus, eu experimentei Nossa Senhora, eu experimentei o anjo, eu vi a graça de Deus acontecer naquela igreja, eu vi ali o padre celebrando, eu participei daquela missa. Sim, isto é pregar o Evangelho a toda criatura, né? Não precisa você conhecer capítulo e versículo, não precisa, né? É preciso a gente ser testemunha de nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu quero que você coloque a mão no coração. Coloque a mão no coração. Abaixa um pouquinho. Abaixa. Jesus chegou à beira daquele mar. Eles passaram a noite inteira e parece que não pescaram nada. Por
porque não pescaram nada. Mas Jesus vem como uma pessoa que pede. E quando não tinham o que dar para Jesus, Jesus manda que lance a rede. E lançaram a rede. Aquela experiência já fez com que aquele discípulo amado dissesse: é o Senhor, é o Senhor. E Pedro se atirou dentro d'água porque ele estava nu. Pedro, porque você está nu? É o que Deus perguntou a Adão. Adão, por que você está nu? A mulher me levou a comer da fruto proibido. Adão, porque você está nu? Coloque o seu coração na presença do Senhor. Às vezes passamos a noite e parece que estamos nus. Como nós precisamos ser revestidos dessa graça do alto. Muitas vezes nos sentimos vazios, tantas vezes sentimos angustiados, tristes. Mas a experiência da sua graça, Senhor, pode transformar todas as coisas. Eu estou aqui, Senhor. Diga para Jesus: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Diante do seu altar. Diante do seu altar. Eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua Eu graça. preciso ser revestido. Eu preciso ser revestido do poder do alto. do poder do alto. Eu preciso, Senhor, Eu preciso, Senhor, que o teu Espírito Santo que o teu Espírito Santo me dê força, me dê força, me dê sabedoria, me dê sabedoria para eu fazer a sua vontade para eu fazer a sua vontade na minha vida na minha vida e sentir força, Jesus. e sentir força, Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Canta com a gente, bem forte, Eu vai. abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Mais uma vez, vai. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Canta forte, pois com teu braço forte. Vai, igreja. Pois com teu braço forte Iria lavar a Maria. realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Se esse Jesus que toca o nosso coração, a gente pede que Ele visite a nossa casa, que Ele visite aquela pessoa que mais necessita da nossa casa. Lembro aqui de um jovenzinho, uma criancinha recém-nascido, que está no hospital. Tantos jovens perdidos, procurando o caminho, pessoas que nós deixamos em casa. Que Jesus visite a nossa casa, as pessoas que nós amamos. Que Ele vai com a presença dos anjos para proteger, para defender, para livrar, para afastar todo o poder do mal da mente, do coração, das pessoas da minha casa, assim como de todos os cômodos, dos lugares aonde os inimigos querem atacar. Que Jesus afaste.
pelo poder do seu sangue derramado, pela intercessão da Virgem Maria, que Ele afaste todo o poder do mal da minha casa. Levanta a sua mão em direção à sua casa e peça a Jesus, Senhor, diga comigo, Senhor, que o teu anjo esteja na porta da minha casa, que o teu anjo esteja na porta da minha casa, que por ali nenhum mal possa entrar, que todo mal dali possa sair, que Ele proteja a frente e atrás, que Ele proteja a frente e atrás, e todas as laterais, e possa derramar muitas bênçãos sobre a minha casa. Obrigado, Senhor, pelo anjo que o Senhor coloca na porta da minha casa. Obrigado, Senhor. Seja louvado, seja bendito. Obrigado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mais uma vez levanta o braço. Aqui vocês têm Padre Márcio, tem Padre Carlos, Padre Urbano, Luiz Eduardo, Urbano, Padre Urbano, Padre José, Padre José, os padres da Canção Nova, Charles e Sidney. Nós temos o nosso bispo. Você conhece outros padres? Filhos daqui, Monsenhor Heleno, Padre João Luiz, né? E Padre Valdir também. Padre Heleno, né? Padre Henrique. Adriano, Padre Henrique. Tem diversos. Somos uma igreja. Nosso bispo de Caruaru, nosso Papa Francisco, por toda essa igreja que está refletindo nesse sínodo que está acontecendo no mundo inteiro. A igreja para, reflete o que é bom para nós, o que o Espírito Santo quer. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre essa igreja constantemente, sobre as pastorais, os movimentos, os grupos que nós temos, né? Hoje a pastoral familiar é isso, né? Pastoral familiar, as catequeses, as coisas que nós temos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Amém. Nossa Senhora é mãe da igreja. Ela é mãe da igreja. Ela é rainha dos anjos. Ela é grande intercessora, como ela estava lá no cenáculo. Que Nossa Senhora olhe para toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, e de modo especial nossa igreja de Gravatá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Escuta, Senhor, nossas preces, nossas orações que colocamos diante do vosso altar, numa verdadeira oferta do nosso coração, da nossa simplicidade, da nossa pobreza, para que se torne
motivo de salvação para cada um de nós. Nós nos pedimos na força e no poder do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos para as ofertas. Colocando mesmo a nossa vida, nos oferecemos nesse altar, para que esse Deus possa sempre estar conosco. Cante com a gente.